Boa noite, meus irmãos, graças e paz. Vamos nos achegando aqui, fechando as janelas, que a chuva já está caindo. Vamos colocar em pé nesse momento para orarmos ao Senhor. Oi, oi. Deus é bom o tempo todo e a sua misericórdia dura para sempre, amém? Vamos orar nesse momento. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por mais essa semana, Pai, pelas bênçãos, pelos aprendizados, pelos livramentos, Pai, que o Senhor tem dado ao teu povo. Te pedimos direção nessa noite, Pai, fala ao nosso coração, nos guarda de todo mal, possamos ter uma noite abençoada, Pai, debaixo da tua graça, ouvindo a tua palavra, Pai, te bendizendo, te louvando, e que nós possamos aprender, Pai, a confiar em Ti, a saber que em Ti estão a resolução de todos os problemas, Pai, que descansar em Ti é o que podemos fazer, pois Tu tens o controle de todas as coisas, Pai. Nos guarda de todo mal, nos dá uma noite de descanso em Ti, e possamos usar tudo aquilo que formos ouvir, que formos aprender essa noite, Pai, durante a semana e durante a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus é que te pedimos e te agradecemos. Amém. Nesse momento vamos iniciar cantando ao Senhor, engrandecendo ao nome dEle por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Teus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Aleluia. Te louvo. Te
Louvemos ao Senhor. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 146. Salmo 146. Isso, Salmo 146. Amém? E a igreja também achou? Amém. Louvai ao Senhor, ó minha alma. Louva ao Senhor. Repitam 2. Leiam 2. Amém. O nosso objetivo aqui nessa noite é louvar a Deus. O texto continua dizendo: não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus planos. Bem-aventurados esses que confiam em Deus. Amém? Sejamos bem-aventurados. O versículo 6 diz: Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo o que neles há. O Senhor que permanece fiel para sempre. 7. O Senhor abre os olhos dos cegos. Nós éramos cegos e o Senhor abriu os nossos olhos. O Senhor levanta os abatidos. Quantos já estiveram assim? O Senhor ama os justos. O Senhor reina eternamente. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Louvai ao Senhor. Amém? Que tenhamos essa certeza absoluta que o Senhor reina. E como isso faz diferença para o nosso coração, na confiança que temos diante da vida, diante de tantas notícias terríveis, diante de tantas coisas difíceis, nós simplesmente cremos que o Senhor reina e a sua vontade é maravilhosa e é executada por Ele. Então nós podemos crer, confiar e descansar no Deus que tudo pode. Amém? Vamos louvar ao Senhor, glorificar o seu nome. Vamos colocar de pé. Mais uma vez, bendizer o nome do Senhor com os nossos lábios. Eu te bendirei quando tuas bênçãos eu provar, quando o teu rio me saciar, eu te bendirei. Eu te bendirei quando no deserto eu estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei.
bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Amém. E quão bom é ter, né, nosso Deus como refúgio, como baluarte, como o lugar onde nós podemos sentir paz diante das dificuldades, diante dos problemas, diante desse tempo de incerteza. Nós temos que confiar em Deus, que nele nós temos auxílio, nele nós temos a cura. Ele é o nosso oásis, né, o local ali que é separado no meio daquele deserto, né, que a gente não vê esperança em lugar nenhum. A gente vê em Deus. Ele é o nosso oásis. Vamos cantar essa canção. Tem com esse título, Oásis. Tu és oásis no deserto, água fresca no dia quente. Se eu não parar pra beber de ti, eu não poderei prosseguir. Tu és o pão que alimenta, verdadeira comida. Se eu não parar pra comer de ti, eu não poderei prosseguir. Tu és a fonte de vida no meu interior. Tu és o pão da vida, eu viverei.
me alimenta, verdadeira comida. Se eu não parar pra comer de ti, eu não poderei prosseguir. Tu és a fonte de vida no meu interior. Tu és o pão da vida, eu viverei por ti. Tu és a fonte de vida no meu interior. Tu és o pão da vida, eu viverei por ti. Eu viverei por ti. Eu viverei por ti. Glória a Deus. Amém. Vamos ler mais um texto bíblico que está no livro de Salmos ainda, a mesma página do anterior, agora o 145. Salmo 145 diz o seguinte, vamos ler também de forma alternada. Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, a sua grandeza é insondável. Falarão do glorioso esplendor da tua majestade e meditarei nas tuas obras maravilhosas. Publicarão abundantemente a memória da tua grande bondade e cantarão a tua retidão. O Senhor é bom para todos que têm compaixão de todas as suas obras. Falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder. O teu reino é um reino eterno, e o teu domínio estende-se a todas as gerações. O 14, né? Vamos lá, todo mundo junto. Eu que pulei, foi? Foi, eu pulei o 12, não foi? É o 13. Certo, desculpem, eu vou ler o 13 agora todo. O teu reino é um reino eterno, e o teu domínio estende-se a todas as gerações. O meu só tem isso. Isso é o 13, né? O meu é mais curto, a minha versão. O 14. Os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes dá o seu mantimento a seu tempo. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, bondoso em todas as suas obras. Ele realiza o anseio dos que o temem, ouve o seu clamor e os salva.
boca entoará louvor ao Senhor. Vamos ler a segunda parte. Toda criatura louve o seu santo nome para todo sempre. Amém? Sejamos dos que louvam, os que exaltam, os que bendizem o nome do Senhor, que confiam nele, que esperam nele, pois ele é o nosso Criador e nós somos obras das suas mãos. Louvemos sempre ao Senhor. Amém? Vamos trazer os nossos dízimos e ofertas nesse momento e glorificar o Senhor com aquilo que nós temos. Exaltado, Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos orar, agradecer a Deus. E já vamos também para a nossa mensagem no livro de João, capítulo 4. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, pelos dízimos e pelas ofertas, por todos que aqui estão, sabendo que muitos não estão hoje, que tu estejas guardando a todos, dirigindo a todos, mas nós que estamos queremos te adorar, queremos nos dedicar a ti, queremos glorificar o teu nome, declarar o quanto tu és santo e digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Abençoa os dízimos, as ofertas entregues nessa noite. Fala ao nosso coração agora através da tua palavra, que as tuas misericórdias estejam sobre mim, sobre a vida de cada um aqui. Nós oramos em nome de Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Amém?
Amém. Então abra sua Bíblia aí no livro de Mateus, de João, capítulo 4. Liga a luz para mim aí, Débora. João, capítulo 4. Vamos do verso 1 até o verso 30. Diz assim o texto bíblico. Amém? Acharam? Diz o texto bíblico: quando os fariseus ouviram que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus não batizava, e sim os seus discípulos, ele deixou a Judéia e voltou outra vez para a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Chegou à cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. E Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte. Era quase meio-dia. Vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse: dá-me de beber. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus respondeu: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, como tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde tens água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele próprio bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Respondeu Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de águas que jorre para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem precise vir aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e volte aqui. Respondeu ela: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: tens razão em dizer, não tens marido, porque já tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, mas vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorais o Pai. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Disse-lhe a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, vem. Quando ele vier, nos explicará tudo. Disse Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Naquele momento chegaram seus discípulos e maravilharam-se de encontrá-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: que queres? Ou por que falas com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher foi à cidade e disse ao povo: vinde e vede um homem que me disse tudo o que tenho feito. Poderia ser este o Cristo? Saíram da cidade e foram ter com ele. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Basicamente, o que essa palavra
nos apresenta e todo o ensino que ela nos traz, pode ser resumida da seguinte forma. Queridos, Jesus é a verdadeira fonte de satisfação eterna para o homem. Ele gera em nós, quando cremos nele, abundância e satisfação permanente. Só em Cristo podemos ter satisfação permanente e ter saciado a nossa sede. O que nós vemos no livro de João, no capítulo 4, ele vai nos mostrando quem é Jesus. O discípulo que escreve o Evangelho, ele tem o objetivo de apresentar Jesus em sua totalidade, em sua personalidade ampla, em todo o seu caráter, em tudo aquilo que ele é. Ele já apresentou que Jesus é o Cristo, é o Verbo que se fez carne, ele já disse que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele já mostrou que Jesus tem poder sobre a matéria de transformá-la. Ele mostrou que Jesus pode, e vai mostrar depois, que Jesus pode inclusive criar matéria quando faz a multiplicação dos pães. Jesus é o Deus encarnado que está no mundo, está trazendo vida, ele traz a luz, ele é a luz que brilha nas trevas, que os homens rejeitam. Jesus está saindo da Judéia. O texto mostra que há um motivo pelo qual Jesus sai da Judéia. Versículo 1, quando você olha, o autor começa dizendo que quando os fariseus ouviram que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus não batizava e sim os seus discípulos, ele deixou a Judéia e voltou outra vez para a Galileia. Tinha um motivo muito sério sobre isso. Batizar discípulos chamava atenção. Os fariseus já tinham ido até João, querendo saber quem ele era. E eles já perguntaram para João se ele era o Cristo. E João disse, não, eu não sou o Cristo, mas eu sou a voz que clama no deserto. Agora Jesus está fazendo a mesma coisa, basicamente, que João. Está pregando, está anunciando a chegada do reino de Deus, está batizando. E seus discípulos estão o seguindo. Está havendo uma movimentação atrás de Jesus para saber quem ele é. E Jesus sabe que isso, para esse momento, não é o tempo certo. Os fariseus começando a ter atenção a respeito de Jesus, iam querer ou matá-lo, ou trazer uma série de outras situações que eram confrontativas para aquele momento. Então Jesus evita esse tempo. Jesus sabe o seu tempo. Jesus então sai da Judéia e vai para a Galileia e vai pregar na Galileia, que era distante da Judéia. Mas esse caminho, mais ou menos uns 300, 400 quilômetros, era necessário passar pela Samaria. Era o caminho mais curto. O caminho mais longo seria descer pelo Vale do Jordão e depois subir de novo. Era muito mais longo e cansativo, mas Samaria era mais perto. Só que Samaria tinha um problema. Samaria pertencia aos samaritanos, e judeus e samaritanos eram rivais, não se topavam, eram inimigos. Havia toda uma, apesar de serem aparentados, apesar de samaritanos terem na sua genealogia descendentes de Abraão, serem parte das tribos que se misturaram, os samaritanos eram um povo misto, e era um povo que tinha uma fé mista em Deus e algumas outras misturas religiosas. Então, para o judeu, samaritano era colocado de lado. Então, Jesus sabia disso, mas Jesus vai por Samaria. Ele caminha por Samaria, ele vai trilhar por Samaria porque há um propósito nisso. A gente vê que quando ele chega, o verso 4 diz que era necessário passar por Samaria. E ele chega então numa cidade chamada Sicar, nas terras perto das terras que Jacó comprou e deu ao seu filho José. E lá tinha uma fonte que foi cavada pelo próprio Jacó na sua peregrinação antes de ir para o Egito. Aquela fonte tinha mais de 1000 anos.
que Jacó havia cavado aquela fonte. E agora, Jesus, aquele que foi prometido a Abraão, que da descendência dele seriam benditas todas as famílias da terra, está ali junto àquela fonte. E o texto diz que já era quase meio-dia, então Jesus está cansado e se senta junto à fonte, e então aparece uma mulher. Se o homem judeu não falava com um samaritano, muito menos um homem judeu falaria com uma mulher samaritana. Mas Jesus não tem esse problema. Jesus olha para a mulher e diz à mulher: dá-me de beber. Aquela mulher está indo ao meio-dia tirar água. E tem um motivo para isso. As mulheres não iam tirar água ao meio-dia. Todas iam de manhã cedo, que era muito mais fácil para que as atividades do dia pudessem ser feitas. Sempre havia uma corrente de gente indo ao poço tirar água pela manhã, levava para casa para usar durante o dia. Mas aquela mulher está indo ao meio-dia, porque ela sabe que não haverá ninguém. O motivo a gente vai entender mais tarde. Mas, ao falar sobre isso, ao chamar a mulher para dar água para Jesus, aquela mulher se espanta. E é justamente o que está escrito e descrito aí no verso 9, dizendo que a mulher disse, a mulher samaritana se admira e diz: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E a explicação está embaixo, porque os judeus não se dão com os samaritanos. O que então vemos aqui é Jesus quebrando uma barreira cultural, uma barreira religiosa, uma barreira étnica. Jesus falando com uma mulher samaritana. E não só falando, mas pedindo água para ela. Isso é ainda mais humilhante para um judeu pedir água para um samaritano, usar os utensílios de um samaritano. As coisas que os samaritanos usavam para o judeu eram contaminadas, e Jesus pede água. E a mulher se admirando, mas Jesus vai direto ao ponto, exatamente como acontece com Nicodemos. A conversa parece meio desconexa, mas é porque Jesus está indo direto ao ponto que é necessário chegar. Verso 10, Jesus diz: se você conhecer, o Senhor como é que sou? Não tem como tirar. O poço é fundo. De onde você vai tirar a água da vida? De onde? Como o Senhor vai conseguir água viva? Por acaso, versículo 33, versículo 12 diz: és tu maior do que nosso pai Jacó, do qual ele próprio bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? Ou seja, para que Jesus pudesse dar uma água viva para aquela mulher, ele tinha que ser maior que Jacó na percepção dela. Jesus então vai esclarecendo as coisas para aquela mulher. Todo aquele que beber desta água tornará a ter sede. Ou seja, você está buscando satisfação para satisfazer a sua necessidade orgânica. Você precisa de água para beber. Você precisa de água para fazer comida. Você precisa de água para lavar o seu corpo, as suas coisas. Mas você vai voltar a ter necessidade. Você busca satisfação, você consegue essa satisfação, mas a satisfação vai passar e você vai ter necessidade novamente. Você busca aquilo que possa saciar aquilo que você tem necessidade,
mas você vai continuar escravo disso, você vai continuar buscando aquilo para o qual você tanto deseja, que vai saciar a sua sede. Por isso ele está dizendo, olha, todo mundo que bebe dessa água, volta a ter sede. Mas, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras, a água que eu lhe der, se fará nela uma fonte de águas que jorre para a vida eterna. Então, Jesus explica duas coisas para aquela mulher sobre a água que ele tem para dar. A água que ele tem mata a sede completamente e eternamente. A água que ele tem não só mata a sede, mas produz naquele que a bebe uma fonte de água que brota e que jorra para a eternidade. Ou seja, nessa água que Jesus fornece algo que é inexplicável para o homem. Não produz mais sede e faz com que do nosso interior surja também água e brote para a vida eterna. A mulher, logicamente, ela está olhando e ela não está entendendo, ela está entendendo fisicamente tudo. Toda conversa para ela é física, é natural. Por isso ela diz, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não precise mais vir aqui, para que eu não tenha mais sede, eu não precise mais vir aqui tirar água. Me arranja essa água, e assim eu não preciso mais ter todo esse trabalho de vir debaixo desse sol quente buscar água. Para que as coisas sejam mais claras, então Jesus faz uma pegadinha com aquela mulher. Jesus sabe quem ela é, conhece a sua história, Jesus conhece o coração daquela mulher, e Jesus joga novamente uma palavra e diz a ela, vai, chama o teu marido e volta aqui. Ou seja, já que a nossa conversa vai ser maior, já que eu vou te dar algo, eu preciso que você seja respaldada pelo seu marido. Eu não posso estar aqui só, então vá chamar o seu marido. A mulher olha para Jesus e diz, eu não tenho marido. Jesus, que já sabia dessa história, diz, tens razão em dizer não tenho marido. Ou seja, eu conheço a tua vida. Pois já tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido de verdade. Ou seja, na cama daquela mulher já tinham passado 5 homens, que tinham sido seus esposos, e todos ou tinham ido embora, ou ela tinha se separado, ou tinham morrido. Aquela mulher tinha uma história de relacionamentos fracassados, e agora, por causa dessa história de relacionamentos fracassados, parece que ela entendeu agora que ela não deve mais embarcar em relacionamentos, e agora deve apenas viver um relacionamento aberto, relacionamento com alguém que não tem o título de seu marido. Provavelmente ela estava com o marido de outra. Por isso Jesus disse, você disse a verdade, você não tem marido, e o marido que você tem agora não é teu. Então, o que a mulher sente, o que a mulher percebe, ela começa a entender algo espiritual que ela não entendia antes. Ela diz, vejo que és profeta. Ou seja, Senhor, tu é profeta, porque tu me disse tudo o que eu faço, tudo que eu tenho vivido. O Senhor não me conhece, e eu não lhe conheço, mas o Senhor me disse aquilo que eu vivo. Jesus, então, alcançou o coração daquela mulher com curiosidade. E aquela mulher, como toda pessoa, tem suas curiosidades a respeito da eternidade, a respeito da religião. E ela então pergunta
algo que deveria ajudá-la a resolver um conflito que ela tinha, as dúvidas que ela tinha. Ela diz: bem, já que tu é o profeta, me explica uma coisa. Os meus pais, os pais samaritanos, os meus ancestrais, dizem que é nesse monte que nós temos que adorar. Vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém que se deve adorar. Quem está certo? Para que você possa entender isso, o livro de Reis narra, lá em 1 Reis, narra o problema que surgiu com a divisão do reino de Israel. 1 Reis capítulo 12, versículo 27 até o 33, narra a divisão do reino e narra o surgimento do santuário em Betel. Se você já ouviu falar disso, se você já leu a Bíblia, em boa parte, você conhece, ou inteira, você conhece, sabe que em Betel é o lugar que Jacó teve um sonho. E Jacó teve um sonho em que ele viu uma escada posta nos céus e os anjos subindo e descendo por essa escada. Quando Jacó acorda, ele diz: este lugar é a casa de Deus. Jacó bota uma pedra, faz um altar naquele lugar e faz um acordo com Deus. E diz: Senhor, se tu me levar e me trazer de volta na minha jornada, e me guardar em todo esse tempo, tu serás o meu Deus, eu te adorarei e de tudo entregarei o dízimo. Aquele lugar era o monte em Samaria. Aquele lugar era lugar sagrado para os judeus, sagrado para aquele povo misto. Só que outro lugar foi constituído como o local de adoração: Jerusalém, o Monte Sião, o templo do Senhor, onde estava a Arca da Aliança. Agora, a questão é: que lugar é santo de verdade? O lugar onde a gente viu, onde Jacó viu a escada, ou Jerusalém? Qual lugar devemos adorar? Que lugar nós devemos prestar culto a Deus? Os nossos pais dizem que é aqui. Os judeus dizem que é em Jerusalém. Então, Jesus diz à mulher, no verso 21, mulher, crê-me, a hora vem em que nem nesse monte, nem em Jerusalém, vocês vão adorar ao Pai. Vós, samaritanos, adoram o Pai, adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. No entanto, a hora vem, já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura tais que assim o adorem. Jesus está dizendo para aquela mulher que esse sistema ligado a lugares sagrados, esse sistema em que as pessoas peregrinam a um determinado lugar, e aquele lugar sagrado é o lugar de adoração, vai passar. Aquele lugar vai deixar de existir. Aquele lugar não será mais um lugar sagrado, e a verdadeira adoração, a adoração que de fato faz diferença. Hoje está difícil, hein? É celular tocando, é Antônio falando, mas vamos continuar. E é Salles falando. Ei, Antônio, silêncio, meu irmão, por favor. Eu sei que você está sobre... Pois é, ouça. Eu não sei nem onde tu estás. Ouça em silêncio, tá? Deus é maior. Então ouça em silêncio. Ouça em silêncio. Vamos continuar. Então, Jesus está mostrando para aquela mulher que aquela ideia religiosa de um lugar de adoração ia passar. Os homens têm isso. Nós escolhemos lugares sagrados, porque esse lugar sagrado é o lugar de adoração. Os judeus
tinham os seus lugares sagrados, os samaritanos tinham os seus lugares sagrados. Mas o que Jesus está dizendo para ele, para aquela mulher, é que a verdadeira adoração não estava ligado a lugares. A verdadeira adoração não estava condicionada a você estar no lugar certo. A verdadeira adoração era espiritual. E é essa adoração que Deus queria. Veja o que ele diz. Vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos e sabemos que a salvação vem dos judeus. No entanto, vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura a tais que assim o adorem. Então, a verdadeira adoração é espiritual e não ligada a templos, a igrejas, a locais sagrados. A verdadeira adoração que Deus quer é porque Deus é espírito, ou seja, Deus não está em forma palpável e visível, não é preciso um objeto colocado aqui para adoração. Não é preciso uma imagem de Jesus, não é preciso uma arca da aliança para que você venha aqui e se sinta diante dos santos e se sinta como um lugar sagrado, porque a arca da aliança está aqui. A verdadeira adoração não é essa, a verdadeira adoração é espiritual. E o que Deus busca, o que importa, o que Deus quer é que esses adoradores adorem em espírito e em verdade. E não ligado a imagens, não ligado a lugares, não precisando de ambiente para isso. Ele está chamando para uma adoração verdadeira, uma adoração espiritual, uma adoração de coração. É o que ele está trabalhando aqui. É o que ele está mostrando aqui para aquela mulher. Aquela mulher estava ligada na necessidade de descobrir onde ela tinha que adorar, onde ela tinha que se encontrar com Deus. Mas a adoração é espiritual, é de coração, é verdadeira e não hipócrita. É tão interessante isso, porque o que a gente vê hoje, e vê durante toda a história da igreja, nós temos dois tipos de gente. Nós temos verdadeiros adoradores de falsos deuses, que adoram falsos deuses, e adoram e vivem por eles. E às vezes existem falsos adoradores do verdadeiro Deus, que declaram a Deus como o Senhor, que declaram que Ele é o seu centro da sua vida, mas a sua adoração não é verdadeira, não é espiritual, não é de fato uma adoração. O que Jesus está dizendo para aquela mulher é que ela precisa adorar em espírito e em verdade, pois é assim que se deve adorar, porque Deus é espírito. O texto continua no versículo 25, e a mulher então começa a entender que aquele homem é diferente, ele é profeta, e ela entende o seguinte: ele falou de salvação, que a salvação vem dos judeus, e ela entende que salvação é através do Messias. E ela disse: eu sei que o Messias vem. Ela tem esperança messiânica, embora ela não possa entrar no templo, embora ela tenha um misto de religião com influências de várias outras religiões, mas ela tem uma esperança no Cristo. E ela diz: quando ele vier, vai nos explicar tudo. Ou seja, quando o Senhor Messias, quando este homem enviado por Deus vier, ele vai chegar aqui e vai nos explicar, nos ensinar tudo. Eu tenho certeza disso. Isso está falado, isso está prometido, então eu espero nisso. E Jesus faz algo que ele não fez com ninguém ainda. Jesus se declara como Messias para aquela mulher. Jesus diz: eu sou, eu que falo contigo. Jesus declara a sua natureza, declara quem ele é. Eu sou o Messias que vocês tanto esperam. E aí, nesse momento, chegam os discípulos, e os discípulos se maravilharam porque Jesus estava falando com aquela mulher. Mas eles ficam na deles, não perguntam por que ele está falando com ela.
E aquela mulher, então, naquela chegada dos discípulos, ela deixa o seu cântaro, vai à cidade e chama as pessoas dali. Ela diz aos homens: vinde ver de um homem que me disse tudo o que tenho feito. Poderia ser este o Cristo? Então aqueles homens saíram e foram ter com ele. Se essa mulher fosse uma judia, se ela tivesse a mesma fama, se ela tivesse o mesmo tipo de vida, se ela tivesse tido um encontro com Jesus e fosse a uma cidade de judeus, dizendo: eu encontrei o Messias, ninguém teria saído de lá. Ela nem mesmo seria ouvida, nem mesmo ela seria recebida, porque ela era uma mulher de má fama. É uma mulher com uma história de muitos relacionamentos, e agora de adultério. Essa mulher talvez já tivesse morrido apedrejada, mas ela está ali, e ela tem um encontro com Jesus. Ela ouve Jesus falar da água da viva, ouve Jesus falar da adoração verdadeira, ouve Jesus ensinar coisas a ela. E nesse encontro que ela tem com Jesus, ela sai e comunica àqueles que fazem parte da sua comunidade e diz para eles: venham, eu acho que eu achei o Cristo. Se você lembra como foi o encontro dos discípulos com Jesus, os discípulos dizendo: olha, eu encontrei o Cristo, ele é de Nazaré. Natanael disse: vem alguma coisa boa de Nazaré? E então André diz: vem ver com os teus próprios olhos, vem conhecê-lo para saber se tu acha que ele é o Messias ou não. E Natanael, quando o encontra, declara: tu és o Filho de Deus. O encontro com Jesus fez toda a diferença, mas há uma resistência muitas vezes naqueles que são mais religiosos de ter um encontro verdadeiro com Cristo. Mas aqui essa mulher não tem esse problema, e aqueles samaritanos também não vão ter esse problema, apesar daquela mulher ir sozinha ao meio-dia para tirar água, porque ela é rejeitada pela comunidade. Agora ela retorna sem a água física, mas com a água da vida, que testemunha quem é Jesus. Eu acho que eu encontrei o Cristo. Eu acho que ele é o Cristo. Vamos ver. Os homens vão e vão ter com ele, vão conversar com ele, vão saber quem é esse homem da qual essa mulher diz: ele falou tudo que eu tenho vivido. Quando a gente olha para esse texto, e podemos resumir e aplicar esse texto de algumas formas muito importantes para nós. O encontro com Jesus, com a mulher samaritana, nos traz verdades fundamentais para nós hoje. Ela também nos mostra exemplos positivos de quem tem um encontro verdadeiro com Cristo e crê nele. A gente vê que Jesus é aquele que dá gratuitamente a quem pede da água viva, da água que satisfaz o nosso coração. E isso é fundamental entendermos, porque em nossa caminhada de vida, nós buscamos coisas, gastamos o nosso dinheiro, gastamos as nossas energias em coisas que nos façam e nos dê satisfação. Nós queremos nos sentir bem, e para isso, todas as coisas que o mundo oferece, de alguma forma, podem trazer saciar de alguma forma a nossa sede. A sede de ser bonitos, a sede de ser famosos, a sede de ser inteligente, a sede de ser satisfeito, de ter prazer, a sede de estar se sentindo pleno, a sede de fazer esquecer os problemas e as necessidades e tomar, por exemplo, a cachaça que o Antônio tomou. Está tentando saciar algo que é impossível de ser saciado, satisfazer e tirar uma dor que é impossível de ser tirada com coisas físicas.
Mas só o que pode tirar, só o que pode satisfazer, só o que pode saciar de fato a nossa sede é a água viva que vem de Cristo. E Jesus dá isso gratuitamente a todo aquele que se encontra com Ele, a todo aquele que pede da água da vida, Deus concederá através de Cristo. Jesus é mais importante que todos os patriarcas, que todos os homens antes e depois dele, e ele é o que verdadeiramente sacia a sede humana, que só pode ser saciada pelo conhecimento de Cristo, pelo amor dele, pelo encontro com o Messias que salva o homem. A água espiritual vinda de Cristo não só mata a nossa sede, mas ela produz em nós algo tremendo, porque ela faz com que brote de nós também águas vivas e alcance a outros. Nós passamos a ser instrumentos condutores da fonte de águas que vem de Cristo. É isso que ele está dizendo para aquela mulher, quando ele diz, da água que eu der, fará brotar águas vivas que saltam para a eternidade. O encontro verdadeiro com Jesus transforma as nossas vidas e planta em nós a fonte de vida que vem de Deus. E transforma a nossa história. E nós passamos a ser agora condutores. Nós passamos a ser parte desta missão, desse trabalho de levar salvação e saciar a sede daqueles que estão sedentos. O que nós vivemos também nesse texto é Jesus ensinando que a adoração não está condicionada ao lugar. Esse lugar é o lugar de adoração, mas a sua casa também é. O seu trabalho também é. O seu carro também é. A sua vida como todo é lugar de adoração. O lugar onde nós adoramos a Deus, onde vivemos para a glória dEle, onde fazemos aquilo que Ele nos chama para fazer, para viver, onde estivermos, aonde formos, o Senhor nos chama para sermos adoradores, adorarmos em espírito e em verdade. Não estamos ligados ao templo de Jerusalém, não estamos ligados à Arca da Aliança, não estamos ligados a ter a necessidade de ter uma cruz diante de nós para que possamos adorar. Não precisamos de um terço, não precisamos de uma imagem de escultura, não precisamos de nada disso. Nós temos o Espírito Santo que fez morada em nós para nos levar à adoração e adorarmos a Deus em espírito e em verdade. A adoração não pode ser condicionada a locais destinados para isso. Ela tem que ser em nossa vida como um todo. A adoração tem que ser verdadeira. A adoração tem que ser espiritual e não carnal ou teatral, em que eu monto uma adoração para impressionar outros. Isso é hipocrisia. As experiências sobrenaturais que a gente também aprende nesse texto é que as experiências sobrenaturais dos outros não servem para nós. Jacó viu a escada posta no céu. Jacó declarou, esta é a casa de Deus. Agora os samaritanos estão lá naquele monte dizendo, essa é a casa de Deus. Mas eles esquecem e não conseguem se contactar com Deus, porque eles não têm a fonte de águas vivas, eles não encontraram com Jesus, eles não receberam o Espírito Santo, eles ainda não são templo do Senhor. E por isso eles já estão ligados a lugares. Por isso a nossa adoração, a nossa experiência tem que ser individual e não porque alguém viveu alguma coisa, eu preciso viver também. Os verdadeiros adoradores adoram em qualquer lugar, em qualquer momento. Estão no carro, estão passando por lutas, levam as suas vozes aos céus, levam a sua oração ao Senhor e declaram o quanto Ele é grande, bondoso, maravilhoso. Quando estão em dificuldades, quando têm decisões a fazer, olham para o céu, olham em seus corações e dizem, Senhor, só Tu pode me dar a direção.
Senhor, me ajuda a tomar a decisão correta, me ajuda a ser assertivo, toma na minha mão e leva-me pelo caminho eterno, porque Tu é o Senhor. Você não precisa correr para casa, você não precisa correr para o templo, você não precisa chamar o pastor para orar. O Senhor te chamou para ser templo dEle, para ser um verdadeiro adorador, que adora em espírito e em verdade. Nós vemos também que Deus é espírito, e nós podemos adorá-lo em espírito e em verdade. É algo totalmente diferente dos ídolos. Eu sinto tanta pena, sinto um coração tão triste quando eu vejo alguém passando com uma imagem para ir adorar essa imagem. Como se ele pudesse levar a presença de Deus, como se ele estivesse carregando o seu Deus. Esquecem que Deus é poderoso e Ele está em todo lugar. E é Ele quem tem que ser adorado. Um exemplo para seguir, nós devemos aprender com aquela mulher, queridos. Aquela mulher samaritana, apesar de não saber de nada, apesar de ter uma vida, imagine o que é uma vida com 5 relacionamentos. 5 maridos. Cada um deixou uma marca, cada um deixou uma ferida, cada um deixou uma história. E agora ela está ali com o marido de outra pessoa. Aquela mulher tem um encontro com Jesus, tem suas necessidades satisfeitas, tem sua curiosidade esclarecida, tem um encontro verdadeiro com Jesus, conhece o Cristo pessoalmente. E agora vai e anuncia: eu encontrei o Cristo. Diante dessas coisas que nós vemos no texto, nós aprendemos algumas coisas. Não permita que o preconceito, que as situações culturais nos impeçam de anunciar quem de fato é Jesus Cristo. E permita que aquilo que você encontrou e que brotou em você através do encontro com Cristo brote e leve salvação àqueles que estão ao nosso redor. A mulher foi, anunciou a sua cidade, anunciou a seus vizinhos: eu encontrei o Cristo. Ele me disse tudo que Ele tem feito, que eu tenho feito, que eu tenho vivido. Nós precisamos seguir o exemplo da mulher samaritana. Você tem transmitido que Jesus é o Cristo? Você tem comunicado que só há salvação em Jesus? Você tem mostrado para as pessoas que não são templos, não são imagens, não são terços, não são sacrifícios que fazem e podem nos conectar com Deus, mas sim Jesus Cristo, Senhor, Salvador, Rei dos Reis. A nossa adoração deve ser espiritual. Nossa adoração deve ser verdadeira e não condicionada às situações, aos locais, ao clima, à música. A nossa adoração deve ser espiritual, verdadeira, para que o Senhor seja glorificado em nossas vidas. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, olhando para aquela mulher samaritana, uma história difícil, uma história com tantas dificuldades, tantas marcas, com certeza muitas feridas, rejeição. Ela está indo meio-dia para buscar água, um horário tão difícil, mas porque ela não quer encontrar ninguém. Senhor, que Tu nos ensine, assim como ensinaste aquela mulher samaritana, que a verdadeira fonte de satisfação és Tu. Não é comida, não é bebida,
não é sexo, não é dinheiro, não é poder. Tudo isso são apenas acessórios. Mas toda a satisfação que isso traz é passageira e nos faz sentir necessidade de novo. Mas que nós tenhamos a satisfação eterna, a plenitude em Ti, pelo encontro verdadeiro com o Senhor. Que as fontes de águas vivas brotem do nosso interior e sejam derramadas sobre as vidas que estão ao nosso redor. Que nós anunciemos a todos que estão ao nosso redor: eu encontrei o Cristo, eu encontrei o Filho de Deus. Que sejamos testemunhas daquilo que Tu tem feito, daquilo que Tu ainda vais fazer em nossas vidas. É no nome de Jesus que nós oramos e nós Te agradecemos. Amém. Amém? Vamos louvar o nome do Senhor. Preciso de Ti, preciso do Teu perdão, preciso de Ti, quebranta meu coração, como a costa anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar Teu Espírito, preciso de Ti. Diante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar Teu Espírito, preciso de Ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim, como até o céu, Tua misericórdia é sem fim. Como o Pai se compadece dos filhos, assim Tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de Ti.
Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos da água viva. Continuarmos jorrando fontes de águas vivas em nós, que vem do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a sermos verdadeiros adoradores, adorarmos a Ti em espírito e em verdade, pois Tu és Espírito. Nós Te adoramos e Te louvamos e engrandecemos o Teu nome, por tudo que Tu tem feito, por quem Tu és e por tudo que Tu ainda vais fazer em nossas vidas. Louvado e exaltado seja o Teu santo nome. Nós clamamos a Ti. Faça diferença, Senhor, em nossas vidas. Que toda história, Senhor, ruim, história de feridas, histórias tão marcantes, marcadas, que nos deixaram marcas, sejam curadas, que sejamos sarados para a glória do Teu nome. Que abençoe, Senhor, as nossas vidas, abençoe o Teu povo que aqui nessa noite, que Tu dirija a cada um durante toda essa semana, que Tu realize a Tua obra para a glória do Teu nome na vida de cada um. Louvado e exaltado seja o Senhor, glorificado seja em nossas vidas. É no nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém? Amém. Uma boa noite, cheia da presença do Senhor. Boa noite a todos, que a graça do Senhor esteja sobre todos.